você que nos acompanha. Estamos aqui para o episódio de número 84, o último episódio dessa segunda temporada do Vivi e Aprendi Podcast. E finalizando aqui com realmente uma bênção. Quem está aqui conosco, que eu já vou apresentar. Antes de apresentar, eu quero comunicar para você, principalmente se você é novo por aqui, que todo sábado, às 10 da manhã, nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio, e também nos canais do Spotify e do YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. E se você também não nos segue lá no Instagram, vá lá, porque sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Quem está aqui comigo é uma pessoa que eu admiro muito e que me inspira. Então vou ter o prazer de entrevistá-lo, que é o Padre André Borges da Silva. O Padre André, ele é formado em filosofia e teologia. Ele vem de uma família de muitos filhos, a gente vai entender esse contexto, então ele é um religioso. E para mim, sem dúvida nenhuma, o que mais chama atenção nele, como liderança que ele é justamente a forma como ele lidera as pessoas. Ele tem um jeito bondoso e acolhedor. E desde o começo, assim, nos primeiros contatos que eu tive com o Padre André, teve uma característica dele que me impactou. E eu sei que impactou várias pessoas, porque várias pessoas me falaram sobre isso. É que ele grava os nomes das pessoas com muita facilidade. Então, ele conversava com as pessoas uma vez na vida, e na segunda vez, podia fazer um longo tempo, ele chamava a pessoa pelo nome. E a forma com que ele dedica o tempo dele em acolher aquelas pessoas, faz com que as pessoas, e aí eu me coloco também, né, no lugar dessas pessoas, nós nos sintamos muito especiais. Então, essa característica de liderança me inspira muito, isso, eu me espelho nisso, eu tento ser assim, porque é tão bacana a gente se sentir especial para alguém, que no final das contas todo mundo quer se sentir especial. Então, para mim, Padre André, ele tem essa característica de fazer com que as pessoas se sintam especiais para ele. Então, Padre, muito obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo no Vivi e Aprendi. Minha gratidão pela oportunidade, é bom estar aqui. Confesso que fiquei surpreso com o convite, me senti muito lisonjeado e é importante estar aqui. Acho que penso justamente por essa troca, né? Para mim, é um exercício esse que eu faço de dizer o nome das pessoas, de tentar gravar os nomes das pessoas, porque Deus nos conhece pelo nome. No Antigo Testamento há várias referências assim, que dizem isto, que Deus nos conhece pelo nosso nome. E o meu nome, eu sempre tive muito interesse em saber o sentido, o significado e de por que eu ganhei esse nome, né? Por que eu não ganhei o nome de Adriano? Porque a minha irmã que me precedeu era Adriana, e normalmente as famílias assim têm nomes parecidos, né? Na nossa casa, nós não temos assim nomes que se pareçam. Minha irmã é Adriana, que me precedeu, mas o meu pai escolheu o nome de André para mim. E eu perguntei para o meu pai uma certa feita por que o senhor escolheu o nome de André. Aí meu pai disse assim: porque quando você nasceu, passava na Rede Globo uma novela chamada Pai Herói, e o Tony Ramos era o personagem principal, e o nome dele era André. E eu fiquei... Meu pai gostava de ver novela, assim, era uma característica do meu pai. E ele, então, escolheu esse meu nome. Depois, então, quando adolescente, eu fui procurar o sentido do meu nome. E o meu nome é o nome de um apóstolo, né? O irmão de Simão Pedro. E André significa ser humano, né? Do grego tem essa dimensão de ser humano, de ser homem. E eu tenho me esforçado para ser um bom ser humano, digamos assim, tenho me esforçado para fazer valer esse nome. Eu nunca fui ver essa novela, nunca vi, né? Não sei como se deu o desenrolar desse personagem, mas o meu pai se identificou com esse personagem e deu esse nome. E depois eu fiquei feliz de ter esse nome, porque é o nome de um dos apóstolos e pelo sentido que tem
o nome de André. Mas já que a gente estava falando disso, então compartilha qual é a técnica para gravar os nomes, qual é esse exercício que eu preciso desenvolver melhor essa habilidade. Então, eu tenho uma família relativamente grande, né? Eu sou o 8º filho, o mais novo, eu tenho 2 irmãos e 5 irmãs. E depois meus tios, meus pais tinham muitos irmãos, tanto o pai como a mãe. Aí tinha muitos primos, então quando se reunia era muita gente. E eu ficava olhando e tentando saber o nome de cada um já de pequeno assim, para ficar na minha cabeça. Aquele é o meu tio, aquela é minha prima, que é filha dele, e ia associando os nomes. Então acho que já foi um exercício da infância pelo fato de conviver com muitas pessoas. Depois na escola, de esforçar-se para aprender o nome dos colegas. Mas depois, porque saímos de um lugar, de outro, por conta da missão, eu faço associações. Então, lá eu já conheço a Maria, que é assim, aqui também essa se chama Maria. Aí quando tem um nome diferente, daí eu escrevo, mas a maioria dos nomes que se parecem ou são comuns, eu vou por associação tentando gravar. E às vezes, quando encontro as pessoas fora daquele contexto, aonde eu as encontrei pela primeira vez, aí, e agora? Ela é a Maria deste ou daquele lugar, entende? Às vezes também dá uma confusão mental, porque isso que faz parte, né? Mas algo que me ajuda bastante é isso, fazer associações com pessoas que eu já conheço, com personagens da literatura que eu me identifico, com personagens bíblicos, então vai associando e vai criando essa cadeia. Então tem uma intenção real de chamar as pessoas pelo nome e um esforço para conseguir aí associar alguma coisa. Isso. Tá, agora vamos voltar aqui no tempo. Eu queria entender quem era o André lá que recebeu esse chamado. Como que foi esse chamado, essa descoberta? Se foi algo fácil, uma decisão fácil, se foi uma decisão difícil. A vocação é um dom, é um presente de Deus, mas ela tem a marca do mistério, como cada ser humano tem a marca do mistério, porque na nossa concepção cristã, nós somos queridos por Deus, nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por um evento qualquer, por um acidente, nós estamos aqui por um propósito. E eu nasci nessa família, sob o olhar do meu pai, da minha mãe, depois as minhas irmãs que já eram todas maiores e meus irmãos tinham uma atenção, um carinho para comigo. E a minha mãe muito fiel, o meu pai também, mas por conta das atividades dos trabalhos, ele não frequentava muito a comunidade, não frequentava muito a igreja, nós íamos mais com a mãe. Mas o meu pai rezava, e o meu pai era vigilante noturno. E sempre quando meu pai arrumava-se para ir trabalhar, ele ia de bicicleta, ele estava arrumando a bolsa dele com o lanche. Eu via meu pai e percebia meu pai mexendo, movendo os lábios assim. E um dia eu cheguei e disse: pai, por que o senhor fica assim falando, parece com alguém? Daí ele disse assim: eu estou confiando vocês a Deus, porque eu vou passar a noite fora, então eu estou colocando cada um de vocês para que cuide de vocês, para que cuide do meu trabalho, enfim. Aí eu percebi que meu pai era um homem de oração, era um homem que tinha comunhão com Deus, a maneira dele, e a minha mãe também. E meus irmãos, por exemplo, a minha irmã mais velha tem 20 anos mais que eu, então quando eu nasci ela já namorava, ela estava noiva, ela se casou, né? E aí eu fui acompanhando assim meus irmãos namorarem, casarem, e um dia eu pensei assim, pequeno, será que a vida é só isso? Namorar, casar, ter filhos? E aí eu comecei a pensar no mistério da Eucaristia, no mistério do amor de Deus, na igreja, e eu olhava a vida do padre como uma pessoa que era querida e também uma pessoa que tinha uma certa influência. E isso me chamou a atenção, então eu fiquei pensando e imaginando, eu penso que eu vou ser padre quando eu crescer. E aí de pequeno eu fui alimentando isso até os meus 10 anos, quando eu consegui expressar isso para um padre. E esse padre então aos 10 anos começou a me acompanhar. Acreditou na minha vocação, me acompanhou por 4 anos para eu entrar no seminário.
eu entrei no seminário, eu fiquei no seminário 7 anos e eu saí do seminário, porque me deu uma crise quando a gente estuda muito filosofia, estudar é maravilhoso, é bom, mas chega um momento que dá uma certa crise existencial, né? E eu não tinha vivido isso, então entre os 20 e 21 anos eu vivi isso, e eu resolvi deixar o seminário. E esse padre foi na minha casa me visitar, saber o que tinha acontecido, se eu não queria voltar, e ele continuou à distância me acompanhando. Depois de um tempo eu voltei, daí eu entrei na congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, a congregação da qual eu faço parte, e eu hoje estou na congregação, agora nesse mês de janeiro fará 20 anos que eu sou religioso na congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. E fui alimentando esse desejo, esse sonho, mas penso porque antes de tudo teve o testemunho do meu pai e da minha mãe, e teve a companhia, o olhar cuidadoso deste padre que esteve sempre atento à minha vocação. Vou dar uns passinhos para trás. Por que crise existencial? O que aconteceu? Quando eu estudei filosofia, o nosso curso era muito ligado à filosofia de Immanuel Kant. E o Kant tem toda a crítica, né? A crítica da razão pura, a crítica dos costumes. Então é uma filosofia de desconstrução, de certa forma, de desconstrução dos sistemas todos. E aquilo que eu tinha por certo, assim, né? Tudo na caixinha, direitinho, arrumadinho. Com essa leitura, com esse espírito de pesquisa que eu fui, a partir desse autor, da leitura desse autor, foi ruindo, digamos assim. Foi desconstruindo para que eu pudesse me construir. E isso me motivou, então, a viver essa crise, porque a gente percebe a sociedade também como estava vivendo e como vive hoje, né, esse processo da revolução toda, né, ideológica, cultural. Isso me interferiu muito. E eu olhava assim, eu disse, como é que eu vou ser padre numa sociedade descrente? Como é que eu vou ser padre num mundo que não acredita? Porque aí também fui lendo outros filósofos que trabalham essa dimensão, né? De que Deus não existe, de que Deus morreu, de se Deus existisse, por que o mundo chegou ao que chegou, né? Essa crise humanitária que nós vivemos, sobretudo nesse tempo, que foi aprofundada com as duas grandes guerras e esses conflitos que hoje ainda persistem, né, no mundo, que geraram também uma certa crise de fé, né? E aí eu precisei me retirar, digamos, e me desligar um pouco da filosofia para eu poder ir me construindo e para eu ser hoje quem eu sou. E qual foi o ponto de virada dessa reconstrução? Porque em algum momento esses questionamentos todos sobre fé, sobre Deus, fizeram uma bagunça, criaram dúvidas, interrogações, que você procurava respostas, te deu uma angústia, uma crise existencial. E aí, qual foi o ponto da virada de começar a reconstrução? Foi voltar-se de novo para o exemplo dos meus pais, né? Porque aí na adolescência a gente vive aquele certo distanciamento, né, do pai e da mãe, quer ser por conta própria, né? Quer se construir, quer ser autônomo, quer ser sujeito de tudo, e aí vai tomando certa distância daqueles valores mais simples, daquilo que era mais puro, de ver meu pai mover dos lábios em oração, mas Deus se importa com isso. A crise de fé vem nesse sentido, vai desconstruindo nesse sentido, né? Deus se importa com a nossa vida, Deus se importa com o ser humano. E essa distância, então eu por conta de ter aprofundado esses questionamentos, e aí a construção começa por ali, de retomar aquela fé mais simples, aquela fé mais genuína, aquela fé mais pura, que se recebe do berço, que eu, de certa forma, deixei de cultivar porque me tornei muito razão, né? Muito pelas coisas intelectuais, muito por aquilo que diziam os grandes pensadores. Eles são importantes, são indispensáveis, mas eles
também foram influenciados por um contexto, por uma realidade. E nós também somos. E aí foi então todo o processo de voltar a rezar, não mais uma oração tão intelectualizada, mas tentar rezar com o coração, rezar a partir daquilo que se vai vivendo e não só daquilo que vai se lendo nos livros, né? E tentando interpretar. Tudo passou a ser recuperado, digamos assim, pelo contato com a simplicidade, com aquilo que recebemos de colo, digamos assim, que recebemos no ambiente da família. E aí meu pai e minha mãe foram muito importantes, porque quando eu disse que eu ia para o seminário, eles sofreram muito, porque eu era o filho mais novo, eles tinham mais apego, digamos assim. Eu sentia assim, né, que eles eram mais apegados comigo. E nenhum dos meus irmãos saíram de casa com 15 anos. E eu fui o filho mais novo que saí de casa para ir para o seminário com 15 anos. Então foram rupturas que eles viveram, né? E talvez eles tinham outras expectativas, mas eles nunca disseram. O meu pai disse assim: tu vai no seminário, você pode ir, mas tu não vais suportar o regime. E de fato, as primeiras semanas foram boas, depois da terceira semana tudo ficou muito difícil, né? Porque a rotina, encarar a rotina, tinha trabalho manual, era uma coisa que eu não... Trabalho braçal, trabalho de cuidar de animais, cuidar de horta, cuidar de jardim, cuidar de lavoura, porque o seminário ficava numa realidade bem agrícola, e eu nunca tinha tido esse contato, porque eu nasci e cresci num bairro, né? Num ambiente urbano. E aí, defrontar-se com esse mundo novo, no começo é tudo novidade, mas depois aquela novidade passa a ser uma rotina, e aquilo me cansou. E aí, quando eu pensei, e lá na primeira, digamos, crise assim, de voltar para a facilidade da casa do pai e da mãe, eu me lembrei que meu pai me disse: olha, tu não vai aguentar 6 meses. Porque meu pai sabia que eu era assim, fraco assim, para a questão do trabalho, e meu pai sabia que lá ia ter trabalho. E meu pai via que eu era um garoto, um guri mais dado para a leitura. Meu pai gostava de declamar, e daí eu também gostava de declamar poesia gauchesca, então eu ficava lendo o livro assim, ficava decorando com o livro assim, horas, eu passava tempo assim. E daí no seminário, claro, tem tempo para o estudo, tem tempo para a leitura, mas tem também a dimensão do trabalho. E um dia até eu fui um pouco mal criado com um dos formadores, que era leigo, que não era padre, porque eu fiz jogo mole assim na hora do trabalho. Disse: tu não vai trabalhar direito, tu tem que trabalhar. Aí eu disse assim: mas eu não vim para o seminário para trabalhar, quero ser padre. Eu disse assim: como que se padre não trabalhasse? O padre trabalha, mas é um trabalho braçal assim. Depois eu fui aprendendo que isso faz parte, né? Mas foram momentos difíceis, digamos assim, que eu fui aprendendo a me construir. Mas penso que aquilo que os pais transmitem, sobretudo nos primeiros anos de vida, nos primeiros 7 anos de vida, é muito importante. E nesses primeiros 7 anos da minha vida, meu pai e minha mãe transmitiram com muita intensidade a dimensão da fé, do valor de acreditar, de confiar e de crer que Deus cuida de nós. E então isto foi o retorno. E aí, para retomar isso, ficar em silêncio, parar, ficar horas assim numa capela, tentando rezar, tentando encontrar sentido para aquilo que eu estava vivendo, e tentando perceber, discernir, reconhecer o que Deus quer de mim. A minha vida foi um pouco assim. Eu tinha 21 anos para 22 anos quando isso aconteceu, de fazer essa retomada. E encontrar pessoas de fé que me acompanharam no meu caminho, que diziam: o que aconteceu com você? Você deixou o seminário, você duvida da sua vocação, mas você continua sendo seminarista, porque você não vai a baile, você não vai na boate, você não está namorando ninguém. Como que se eu tivesse saído do seminário, eu tive que fazer tudo isso de uma maneira muito rápida, né? E eu não fiz, porque de fato eu penso que Deus estava cuidando de mim para que eu pudesse me retomar, me reconstruir e
e dá o verdadeiro lugar que a filosofia tem que ter na nossa vida, de nos fazer pensar, de nos fazer compreender e encontrar uma compreensão para o mundo, para o sentido da nossa existência. E aí o estudo da teologia veio depois disso? Sim, porque a filosofia, ela, digamos assim, é uma propedêutica, é uma introdução para a teologia. Aí a teologia, ela dá-nos algumas bases melhores, digamos assim, para que consigamos elaborar o discurso a respeito de Deus, né, e do lugar de Deus na condição humana. Outro dia eu tava olhando no Instagram e apareceu um vídeo pra mim que me impactou. E vira e mexe eu volto a martelar sobre aquele vídeo que eu assisti. Era o dono do Instagram, ele estava no meio do centro de São Paulo e ele faz isso, ele aborda as pessoas e faz uma entrevista rápida ali, faz perguntas assim. E era um casal de jovens, um casal de adolescentes. E ele perguntou assim, vocês acreditam em Jesus Cristo? E daí eles falaram, não. Vocês acreditam em Deus? Eles falaram, não. O que você acredita? Aí um menino respondeu assim, não sei. E a menina respondeu, eu acredito em algo maior, mas eu não compreendo. Vocês não têm nenhuma religião? Daí o menino falou assim, não, eu fui criado na igreja católica, eu fui batizado, eu fiz catequese, a minha família sempre foi da igreja, mas eu nunca senti nada. Então eu me afastei. E a menina falou a mesma coisa, que a família era católica e ela nunca sentiu nada. Vocês não têm fé? Vocês não sentem? Não, eu nunca senti nada, assim, eu nunca senti. E daí eu falei assim, então qual é a razão de vocês existirem? Assim, vocês têm algum propósito? Eles falaram assim, não, eu apenas vivo. Me deu uma coisa ruim ver aquilo, assim, um vazio existencial. E aí eu fiquei pensando, como que resgata? Como que é essa descoberta, assim? Porque é o viver um dia após o outro sem ter um sentido maior, né? E aí, isso também me preocupa, falando aqui, esticando um pouquinho, mas eu já vou fazer a pergunta. Quando eu tava grávida da Celina, da minha primeira filha, eu assisti uma série no Netflix que era Bebês, acho que era isso, assim. E era uma série que eram vários documentários bem científicos sobre maternidade, criação, bebês e tudo mais. E teve um episódio que me chamou muito a atenção, que os pesquisadores colocaram crianças dentro de uma sala e falaram assim para as crianças, tem um alvo, que era um velcro, vocês têm a bolinha, vocês vão fazer uma fila, vocês vão tentar arremessar a bolinha no alvo. Quem acertar a bolinha no centro do alvo vai ganhar um doce, tá bom? Mais um detalhe, vocês vão ter que arremessar de costas. Vocês não podem olhar pro alvo, vocês vão virar e vão arremessar de costas. Então o pesquisador, eu vou sair da sala e vocês vão executar e depois eu volto para saber quem acertou. O que aconteceu? As crianças burlaram a regra. Eles não arremessaram de costas. Inclusive teve criança que foi lá pertinho do alvo e colou a bolinha no centro do alvo. Aí, o pesquisador fez uma segunda fase desse experimento. Ele falou assim, agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês têm que arremessar a bolinha de costas para o alvo. Vocês vão ganhar um doce quem acertar o alvo. Só que, nessa cadeira aqui, tinha uma cadeira vazia. Aqui existe uma princesa que ela tem superpoderes e ela tá invisível. E ela tá vigiando vocês. Então, ela vai ver quem vai cumprir a regra e quem não vai. Ninguém burlou mais. Mas sabe qual era o propósito do estudo? O propósito do estudo, eles comprovaram, e aí tem várias outras etapas, da importância de a gente crer num ser superior que nos vigia. E aí é o nosso comprometimento em fazer a coisa certa. Sim. Então eu fiquei pensando, juntando tudo isso, né? Aquele casal tão jovem que apenas vive e não crê em nada. Sim.
Então, assim, a minha pergunta é, baseada... Eu jamais esperaria esse seu relato. Nunca imaginaria que o senhor passou por isso, assim, por essa crise, por essa dúvida, né? Por esse momento, assim, que de certa forma é obscuro, porque não se tem clareza, né, do caminho. Qual é a chave para encontrar esse rumo? Se é que tem uma chave. Eu penso que é o fato de você perceber-se amado. Porque eu noto assim, quando nós somos amados, e eu fiz essa experiência de que o amor nos leva além. E eu percebia que durante toda a minha formação, eu estive com muitas pessoas que eu nunca imaginei que ia encontrar. E com muitas dessas pessoas que eram totalmente estranhas, desconhecidas, eu me senti amado. E aí eu pensei, eu considerei que a vocação é um grande amor, é viver um grande amor. E esse amor é Deus. E eu fui procurando retomar essas coisas. Primeiro, eu fiz uma experiência de ser amado na minha família. E sou muito amado pela minha família. Mas eu também me tornei amado e estimado por pessoas que não têm vínculo nenhum de sangue, que algumas eu nunca vi e que algumas eu tive a oportunidade de estar por conta de que o estudo, a pastoral, né, os estágios que nós fazíamos me levava lá numa determinada vila, com um determinado grupo de pessoas que eu nunca nem imaginava que existiam, e as pessoas dali um tempinho primeiro acolhiam e depois iam demonstrando esse amor. Então eu penso que hoje também essa dimensão do amor está muito desgastada, né? Porque se pensa e se confunde o amor com gostar, né? Com se sentir bem, mas é muito mais que isso. E aí quando nós despertamos para essa dimensão de que o amor dá sentido, que o amor dá base, que o amor nos leva além, é o começo, né, e a continuidade para vencer a crise. A crise de fé, a crise de identidade, a crise de lugar no mundo, né, qual é o meu lugar, onde é que eu vou ser? Se eu não for da igreja, eu vou ser o quê? E eu quis ser, né? Eu quis viver isto, e depois, ao longo do meu ministério, né, eu percebo essa dimensão. O fato de você acolher o amor das pessoas, que não tem nada a ver contigo. Aqui, as pessoas são muito acolhedoras. Eu penso assim, as pessoas se identificam com o padre aqui na nossa comunidade local de Gravatal. E algo que eu vivi aqui, pertinho da onde nós estamos. Eu estava chegando aqui em Termas e tinha um grupo de alunos, 2 adolescentes lá da comunidade do Pouso Alto estavam ali no salão da igreja de Termas, porque estavam fazendo um curso que a Sergrau estava promovendo para esses adolescentes. E eu sempre os cumprimento, sempre os tratei bem lá, são catequizandos da nossa comunidade. E eu estacionei o carro, desci do carro. Quando eu desci do carro, eles me perceberam de lá que era eu. Eles vieram correndo de lá até aonde eu estava para me cumprimentar, para me dizer: oi, padre, tá bom? Daí, oi, tudo bem? Vocês estão fazendo o que aí? Estamos fazendo um curso. Eu pensei assim, o que eu fiz para merecer a atenção deles? Né? E assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, as crianças. O mínimo olhar, o mínimo de atenção, elas retribuem. Né? Então, como não perceber o amor? Isto eu fui como que aprofundando ao longo do meu caminho. E isto lá, há 20
5 anos atrás, quando eu vivi tudo isso, foi a partir disso, esses pequenos gestos, esses pequenos sinais de perceber que a mão de Deus, a providência de Deus está presente. E ela se manifesta em mediações humanas, né? Talvez em grandes centros nós não temos isso que nós vivemos aqui. É um desafio nos grandes centros viver isso que nós temos aqui, de conhecer as pessoas, de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos bem. Comunidades menores proporcionam essa sensação de pertencimento. Num grande centro, quase todo mundo é todo mundo é igual, não se tem uma identidade. Eu fiz estágio em São Paulo, né? E quando eu tinha folga, eu saía assim nas ruas só para andar, para perceber, né, as pessoas, e a gente percebe assim, todo mundo tá ali e ninguém é ninguém, né? Ninguém às vezes se esbarra, mas não se conhece, não. E as comunidades cristãs católicas vivem esse desafio de viverem essa comunhão, essa fraternidade, esse amor, como esse adolescente talvez nunca sentiu, porque talvez nos grandes centros isso é mais difícil de se viver, de se experimentar. Mas a fé vai além do sentimento, né? A fé é uma adesão que nós fazemos de reconhecimento de que existe um propósito para nós vivermos, que mais do que alguém que está vigiando para punir ou para conceder uma recompensa, é alguém que quer fazer parte do nosso caminho, que quer nos acompanhar nessa jornada, nessa travessia que se chama vida. Fala um pouquinho mais sobre a manifestação de Deus nas mediações humanas. E fala, se tiver algum exemplo de algo que aconteceu, que você já vivenciou, que exemplifica isso. Então, a minha mãe, quando ficou grávida da gestação da qual eu nasci, ela tinha 42 para 43 anos. Então ela já não mais imaginava ser mãe com essa idade, né? E meu pai já estava com 49 para 50 anos. Então a minha mãe ficou insegura, embora ela já tinha tido outros filhos, mas ela se sentiu insegura nesse momento por conta da idade, por conta do cansaço. E ela me contou que no período da minha gestação, ela rezava muito. Ela disse que ela rezava mais do que antes para Deus. E minha mãe confia muito em Nossa Senhora, muito devota. Hoje ela reza, mas ela rezou sempre o terço, e hoje ela reza mais ainda, né? Por conta da idade, por conta de que não pode mais fazer tanta coisa. Então, acho que a primeira mediação veio dali, da minha mãe. Eu nasci de parto normal, e depois minha mãe foi cultivando essa fé que ela tinha e foi me transmitindo. E na minha casa, então, nós rezávamos, foi se criando esse clima. Então a minha família, eu penso que seja a primeira grande mediação para que eu seja eu. Depois, então, a comunidade. Um padre, uma religiosa que me acolheram, que me acompanharam, que me incentivaram. Quando eu vivi essa crise, eu disse para uma irmã, e a irmã disse assim: você está insistindo em ser padre diocesano, mas você nasceu para ser religioso, você não percebe ainda que você tem que fazer uma experiência na vida religiosa para se encontrar. Só que a vida religiosa ela é um pouco mais exigente que a vida de um padre diocesano. E eu penso que talvez ser o filho mais novo e ter tido tantos irmãos, eles facilitaram muita coisa para mim. E aí essa dimensão do desafio, de enfrentar as exigências, eu corria, porque tinha alguém que me ajudava, o que fazia para mim na família. E isso se tornou um marco na minha adolescência e até no período da minha juventude. Depois eu entendi que eu precisava assumir a vida e enfrentá-la
e viver aquilo que estava no meu coração, né, como ideal de vida. E aí se tornou diferente, né? Claro que os desafios estão ali, eu enfrento, eu tenho que viver, não tem ninguém que vai fazer para mim. Se eu quero viver essa vida, eu tenho que vivê-la. Então foram várias pessoas, assim, não sei se consegui responder, mas no dia a dia, nas circunstâncias, às vezes você está pensando numa coisa e nem disse, e de repente a pessoa te diz, como foi no caso dessa religiosa. Ela percebia que eu estava um pouco triste, mas eu nunca tinha dito para ela que eu não estava feliz, que eu não estava encontrado ali naquela comunidade, naquele modo de vida. No meu quarto ano, eu fiz 4 anos de filosofia, e essa irmã eu convivi com ela justamente no quarto ano. Um dia ela olhou para mim e disse bem assim, você está insistindo aqui, né? Por que você não vai fazer uma experiência na vida religiosa? Aí, isso me despertou. Mas daí veio toda essa questão de que a vida religiosa seria mais exigente que a vida de um padre diocesano. Mas eis-me aqui, né? O senhor fala assim, sempre com um tom de voz bem suave, é um agregador de pessoas, consegue conectar as pessoas, inspira os grupos a fazerem iniciativas, tem agregado cada vez mais pessoas para dentro da igreja, tem inspirado as pessoas. Jesus Cristo foi um grande líder que fazia exatamente isso, né? Falava assim eu imagino, né? Falava assim com calma, com uma voz pacífica, mesmo quando ele era atacado, ele nunca reagia com violência, ele respondia com sabedoria, com parábolas, fazia as pessoas refletirem. Quais características de Jesus como um líder que ele era, inspiracional para as pessoas, que o senhor intencionalmente tenta colocar em prática? Para mim é muito expressiva de Jesus este dito dele, né? Vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E eu penso que é por conta disso que eu estou na congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Porque o que me atrai em Jesus é essa mansidão, essa humildade. Sendo filho de Deus, se fez um de nós. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, a humildade e a mansidão é que me inspira. E eu já fui muito impulsivo, muito de deixar me levar pelo sentimento, pela emoção. E já briguei muito. Mas a vida foi me ensinando que é outro caminho, que é possível construir de outra forma. E então, a partir daí, e também porque a formação me permitiu, Daniela, me permitiu muito encontro comigo mesmo, me permitiu terapia, me permitiu encontro de formação sobre temperamento, sobre conhecer-se a si mesmo. E eu sempre procurei valorizar muito a formação, eu sempre procurei valorizar cada minuto, cada espaço que eu tive a oportunidade de estar com terapeutas, né? E às vezes eu tive terapeutas bem bem exigentes, que na hora assim que eu mais queria prosseguir e continuar a encontrar, hoje nós vamos parar por aqui, André. Tu guarda isso, vai para casa com isso, pensa, não vamos tratar mais. E eu queria naquela hora, e eu entendi por que não era para ser naquela hora, justamente para trabalhar toda essa questão da minha impulsividade, do reagir pela emoção. Embora eu tenha essa característica que veio da minha casa, da emotividade, né? Mas a impulsividade às vezes nos faz cometer erros, nos faz magoar, ferir as pessoas. E então eu tenho procurado me inspirar nesse ícone do coração de Jesus, que nos convida a entrar nele, para com ele aprender
a humildade e a mansidão. Nem sempre eu tive essa fala mansa, né? Como algumas pessoas dizem, mas eu penso que o tempo, e agora eu já estou com quase 46 anos, tenho procurado, a partir dessa identificação com Jesus manso e humilde, tornar-me humilde e manso como ele. Nessa busca de autoconhecimento, da qual eu sou muito fã, né? Eu sempre falo sobre isso nas palestras e aqui em vários episódios. Eu sempre fico muito curiosa para saber sobre essa busca de autoconhecimento das pessoas. Porque, às vezes, numa sessão de terapia, num exercício que a gente faz, a gente liga os pontos, conecta e começa a entender os porquês, né? Os porquês. Teve algum momento, em alguma vivência, em alguma experiência, que algo foi muito marcante, assim, que foi um despertar? Sempre tem muitos momentos, mas talvez para essa dimensão de pequeno, assim, de criança, eu gostava de cantar. Eu entrei num coral e nesse coral a professora chamava Verônica D'Ameto, ela era uma mulher maravilhosa. E um dia quando eu cantava eu tinha 11 anos, e nós fizemos a experiência de um trauma ali, por conta de que veio a notícia que a mãe de um dos membros, que eram todos crianças, havia falecido, né? E aquilo deu uma tristeza, e quando essa criança voltou, né, a participar, ela tentou dar um sentido, né? Dizer sobre essa realidade da morte. E aí ela disse, olha, quando nós viemos a esse mundo, nós já passamos por uma morte, porque lá no ventre da nossa mãezinha era tudo agradável, ela cantava pra gente, era tudo tranquilo, a gente não se preocupava com nada, só que daí a gente cresceu demais, e aquele mundinho ficou pequeno demais, e a gente foi expulso de lá. E aí a gente chorou, daí a gente começou a viver aqui nesse mundo, nessa terra, e daí tivemos que ir nos desenvolvendo e passando por desafios, e vai chegar um momento que a gente vai crescer tanto, que a nossa mentalidade da vida acerca do conhecimento vai se expandir, que esse mundo vai ficar pequeno de novo, e daí a gente vai explodir, vai ser expulso daqui por uma nova realidade, uma dimensão onde há plenitude, onde há vida e onde ninguém mais se preocupa com essa realidade que a gente chama de morte. Então, essa professora com uma sensibilidade assim muito grande, porque ela era musicista, ela era regente, ela nos ensinou, pelo menos para mim, uma coisa que sempre na nossa casa era tratada com dificuldade, para dizer quando alguém morria. E aquela maneira como aquela professora disse, me fez um bem tão grande. E eu comecei a olhar a vida como essa oportunidade que a gente tem de estar aqui para ir expandindo a nossa compreensão. E chega um momento que nós vamos compreender, e tem realidades que nós não vamos compreender e que só serão possíveis de ser compreendidas além daqui. Então, para mim, parar, pensar nessas realidades me ajuda a me conhecer, me ajudou muito. E esse exercício de pensar na vida sob essa dimensão de que a vida ela vai se expandindo, que daqui a pouco ela não cabe mais aqui, é algo que eu procuro fazer. E fazer silenciando. E fazer, sobretudo no tempo do seminário, que é um tempo forte de adaptação, que a gente tem que dar conta de várias coisas, e é muito a formação na qual eu fui iniciado era bastante exigente, assim, tive padres bem exigentes. Ao término do dia, eu ficava sozinho, em silêncio,
Depois que todo mundo ia dormir, eu era um dos últimos que ia dormir, eu passava na capela, e daí a capela a meia luz assim, né, que só com a luz do sacrário, tudo escuro, a luzinha do sacrário, eu ficava lá olhando para aquela lâmpada e pensando como é que eu vivi hoje, o que eu fiz, aonde é que eu avancei, aonde amanhã eu preciso continuar avançando. E esse exercício faz com que tomemos as rédeas da vida, né, nas nossas mãos e eu fui assim conduzindo a minha vida. E esses exercícios hoje quase não consigo mais fazer com tanta... Mas o fato de ter feito contribui para que eu consiga fazer esse trabalho que você disse que eu faço, né? Mas na verdade eu encontrei pessoas generosas e boas que são solícitas e que vão aderindo, né, a um projeto de construir uma comunidade, uma igreja, casa de comunhão, de acolhida, de envolvimento, participação. Nós estamos gravando esse episódio, mas ele vai ao ar em 3 de janeiro. 3 de janeiro, o ano está apenas começando. Muitas pessoas cheias de planos, projetos, querendo tomar novos rumos. E quando você fala de algumas situações da sua vida, fica muito claro essa questão de se abrir para o novo. De que forma as pessoas que agora estão iniciando o ano podem refletir sobre isso, o quanto isso é importante, como é possível fazer isso para quem tem dificuldade de se abrir para o novo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o amor torna tudo novo, de novo. E no nosso dia a dia, na nossa vida, por vezes parece que é tudo igual, mas na verdade nenhum dia é igual ao outro. E as pessoas com as quais eu encontro, as pessoas que me procuram, que conversam comigo, que trazem as suas lutas, os seus dramas, as suas dificuldades, eu digo assim, um dia de cada vez. Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Então, viver cada dia como único. Uma outra situação que eu tenho encontrado de adolescentes e jovens que sentem esse desafio de se tornarem religiosos, de se tornarem padre, eles dizem assim, mas padre, eu penso ficar padre para toda a vida. E outro dia encontrei um jovem que está namorando, que já está noivo e que agora a noiva está o convidando a pensar em quando vão casar, e marcar, né, planejar. E ele disse assim, mas padre, casar para viver com a pessoa toda a vida? Então esse toda a vida parece um peso, né? E eu digo, mas nós não temos toda a vida. Nós só temos um dia de cada vez. E de cada dia que nós vivemos vai depender a vida. Uhum. Então eu penso que acolher a novidade de cada dia na simplicidade de cada dia. Sempre tem algo de novo quando se ama, quando se quer amar. Porque o amor torna tudo novo de novo. Nós vamos viver um novo ano, 2026. Mas acontecerão situações semelhantes à do ano velho que passou. Vai depender das nossas lentes, da maneira como nós olhamos, como nós acolhemos essas realidades para torná-las novas e para aprender que é cada dia que nós nos construímos, que é cada dia que nós vamos superando algumas dificuldades e outras vêm, e que quando tudo parece igual, na verdade não é igual, porque sempre a cada dia tem algo de novo, quando nós somos capazes de aperfeiçoar a nossa acolhida para aquilo que vai se sucedendo e olhando com o olhar marcado pelo amor por essas realidades que chegam até nós. Como Deus se comunica com as pessoas?
O grande livro é o universo, né? O primeiro livro em que Deus deixou aí os seus registros. E hoje nós vivemos com tanta tela, com tanta coisa que nós mesmos produzimos, né? Com tanta artificialidade às vezes. Nós vamos tomando distância desse mundo natural. E o texto da criação do mundo no segundo relato, né? No capítulo 1 de Gênesis nós temos um relato, no capítulo 2 nós temos o outro relato, o segundo relato da criação, em que Deus plantou um jardim. E o jardim é algo maravilhoso, porque no jardim a vida está acontecendo sempre. Parece que o jardim está sempre igual, mas tem um inseto diferente lá, tem uma tonalidade de verde diferente, tem um broto despontando. Quando nós somos capazes de contemplar o jardim, contemplar o universo, a obra da criação, o céu estrelado, um tempo impetuoso, uma trovoada, uma tempestade, aí estão os sinais, os primeiros sinais da maneira como Deus se comunica com a humanidade. Deus fez um jardim, colocou o ser humano aí. Eu penso que se nós exploramos essa dimensão da contemplação, nós vamos alimentando a nossa relação com Deus e a nossa comunicação com Ele. A outra forma é perceber que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E nós somos seres que nos comunicamos. Nós estamos aqui porque nós queremos comunicar algo para outras pessoas que não estão aqui, que vão ter acesso. Deus é comunicação. Então, Ele se comunica quando as pessoas se encontram, quando as pessoas falam de si, quando as pessoas são capazes de abrir seu coração para falar da vida, da maneira como compreendem a realidade. Deus está aí se comunicando. E existe o livro da Escritura, que é a maneira como um outro modo de nós nos comunicarmos com Deus, lendo a Bíblia. Mas, sobretudo, a maior forma de comunicação é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, que é Jesus, que não é uma realidade criada, abstrata, que não é um conjunto de ideias, de teorias, de filosofia, mas que é uma pessoa, e pessoa se relaciona. Ele quer se relacionar conosco. E a maneira como ele se relaciona é pela acolhida, é pelo amor, é por se fazer presente e caminhar com a gente. Muito bem. Isso requer aprendizado, né? Isso requer aprendizado. E nós estamos aqui, vivi e aprendi. É uma maneira de nós aprendermos de que Deus se comunica quando eu estou disposto a abrir esse canal de comunicação com Ele. O que a gente pode fazer para aumentar a nossa sensibilidade? Eu penso que uma maneira da gente aumentar a nossa sensibilidade é cuidar de plantas. Porque eu não gostava muito de cuidar de plantas. E aí, quando eu fui para o seminário, sempre procurando aquilo que é mais fácil, digamos assim, que é menos exigente. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher o que eu podia fazer no seminário, eu levantei a mão quando disseram assim, quem vai cuidar das folhagens? Mais que depressa eu levantei a mão que eu queria cuidar das folhagens, porque eu achava que era um serviço fácil, era um serviço assim, de boa, porque a maioria das folhagens ficavam dentro de casa, e aquilo foi um aprendizado para mim. Tinha uma irmã que era responsável pela limpeza da casa e pelo cuidado das folhagens, mas ela tinha a equipe, né, dos seminaristas que a ajudavam. Então ela foi me ensinando de como tornar uma planta bonita, um verde exuberante. Então eu penso que isso foi favorecendo, foi contribuindo para que aumentasse essa dimensão da sensibilidade, né? O cuidado de plantas, depois eu fui para a equipe do jardim, e aí eu fui criando gosto por essa dimensão de que nós lançamos algo na terra e a terra generosa faz com que aquilo se transforme em algo vivo, em algo belo, em algo que enche os olhos. Então,
para mim, é um exercício que me ajuda. Hoje eu não tenho mais tantas plantas, mas eu sempre procuro olhar para algumas para manter essa atenção. E se nós cuidamos das plantas e quando as plantas são bem cuidadas, elas correspondem, imagina quando nós nos propomos a cuidar das pessoas, que as pessoas se sintam cuidadas. E o cuidar tem a ver com o cultivar, né? Então nós vamos cultivando um jeito de ser que nos torna sensíveis das menores expressões da vida até as maiores, como é a vida do ser humano. Muito bom. Se as pessoas quiserem acompanhar o seu trabalho... Venham à missa. Não tem rede social, mas tem o do Sagrado Coração, Isso, né? acompanhem o Instagram do Santuário Sagrado Coração de Jesus de Gravatal. Eu fiz essa opção, não sei se é a melhor opção, mas para mim me faz bem. Eu não me conecto com as pessoas através das redes sociais, mas eu procuro me conectar com as pessoas à medida que eu as vou encontrando pelo caminho. Então eu sou um pouco avesso, um pouco assim, não muito dado a isto. Acho fantástico assim, porque eu fico ouvindo, sabendo de tanta coisa, mas ainda não dei esse passo, não sei se eu vou dar, mas eu estou aí, né, aqui em Gravatal, pelo Instagram do Santuário. Muito bem. Então nós vamos para a pergunta final. Essa pergunta final, ela é um apanhado geral dessa sua trajetória, de tudo que aconteceu, dessas disrupções, dessas descobertas, das conquistas, dos altos e baixos, e tudo isso foi construindo uma grande lição. Então, se fosse resumir, passar a régua, fechar a conta na vida até aqui, numa frase para trazer a grande lição que o seu exemplo traz, dizendo assim: eu, André, vivi o que vivi e aprendi que é bom viver, que é bom se desafiar e acolher os desafios da vida, que é bom prosseguir, ir adiante quando não se vê mais que tem caminho. Em algum momento, quando eu quis desistir da minha vocação, pensei, não, mas não é mais este o caminho. E eu vou dar um passo a mais. E dando este passo, eu estou onde estou e estou feliz. Ir além. Muito bom. Então eu quero agradecer você que ficou aqui conosco até o final desse episódio. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração para iniciar esse 2026 de uma forma a se conectar com as pessoas, a viver esse amor ao próximo, porque sem dúvida nenhuma, não só pela sua fala, dá para ver muito essa sensibilidade, essa preocupação com as pessoas, esse carinho, essa vivência desse amor, né, ao próximo, mas pelo seu exemplo. Então a gente consegue ver que isso é real, isso é genuíno. Então eu espero que essa mensagem tenha tocado você, que você viva um 2026 assim, bem genuíno, amando as pessoas ao seu redor, se conectando, perdoando, se abrindo ao próximo e indo além, como disse então o Padre André. E daqui a algum tempo, nós vamos dar uma pequena pausa agora, nós iniciaremos daqui a pouco a 3ª temporada. Peço para você nos acompanhar lá no Instagram, porque virão novidades. Deus está nos ajudando a construir uma história aqui no Vivi e Aprendi. E nós teremos novos parceiros, novos projetos e também iremos além. Então, nos acompanhe e aguarde as nossas próximas novidades também. Tchau, um feliz 2026 e eu te encontro no próximo episódio, na próxima temporada, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico.